galera, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é um vídeo bem legal, um vídeo que conta a história, um pouquinho da história do pai da aviação. Acho que eu não preciso nem falar muito, mas o vídeo dessa semana é sobre a história de Santos Dumont. Então, bora pro vídeo? Acho que todo mundo conhece um pouquinho da história de Santos Dumont, mas eu vou aprofundar ela um pouquinho para vocês e mostrar como é que foi o processo de criação do avião. Todo mundo conhece Santos Dumont, mas o nome todo dele era Alberto Santos Dumont. Ele nasceu no dia 20 de julho de 1873. Ele nasceu na fazenda Cubango, que fica na cidade de João Gomes, que depois ia receber o seu nome, né? E depois ia ser chamado Santos Dumont. E a cidade fica em Minas Gerais, fica basicamente ali próximo de Ouro Preto, próximo de Diamantina, fica no centro histórico de Minas. Os pais de Santos Dumont eram aristocratas brasileiros, né? O pai, na realidade, ele era francês, ele chamava Henrique Dumont e ele era engenheiro, né? Ele veio para cá como engenheiro e ele era especialista no ramo de café, no beneficiamento de café, no beneficiamento de outras matérias-primas. E atuava principalmente na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, nas fazendas de café do Vale do Paraíba. E sua mãe era Francisca Santos Dumont, né? Ela era filha de importantes comerciantes, né? Filha de comendadores e que tinha um grande destaque também. Seu pai se chamava Francisco Santos Paula. E Santos Dumont, ele tinha basicamente 5 irmãos. E desde criança ele se interessava pelo esse ramo da engenharia, esse ramo de criação de máquinas e de inventos, né? A curiosidade é que Santos Dumont ele tinha um sonho de que ele pudesse criar um aparato que permitisse que o homem pudesse voar de uma forma independente, de uma forma autônoma, né? E quando ele era criança, esse sonho vem desde criança, e quando ele era criança, ele leu Júlio Verne, que mostra, né, conta um pouco das histórias de Mil Léguas Submarinas e entre outras coisas. Ele lia também algumas literaturas mais voltadas para a engenharia, para a construção, né? Tem alguns relatos que dizem que ele brincava de construir coisas, de desmontar coisas, como qualquer criança, mas ele também produzia pequenos balões, né? Ele costurava pequenos balões. Vemos que em 1879, os pais de Santos Dumont, eles venderam a fazenda que eles tinham em Valença. E eles foram morar em Cascavel, que fica no interior do estado de São Paulo, fica mais precisamente ali no Rio Preto, né? E em Rio Preto, eles compraram uma fazenda chamada Orineduva. Vou deixar o nome passando e uma foto para vocês. E essa fazenda era de Bento Joaquim. E nessa fazenda eles também construíram a sua primeira empresa, né? Seria a Drummond Coffee Company. Vemos que em 1891 ele faz uma viagem com a sua família para a França. E lá ele fica maravilhado com uma exposição que ele vê no evento de criações, né? Ele fica muito maravilhado com aqueles projetos. E há relatos que ele ficou maravilhado com um motor a combustão, um dos primeiros motores a combustão que foram inventados. E infelizmente, com a morte de seu pai em 1892, ele recebe uma parte da herança e vai para a França estudar na França. E lá ele tem a grande oportunidade de começar a dar um pontapé nos seus sonhos de construir as aeronaves, né? Vamos dizer assim. E lá ele teve contato com baloeiros, principalmente ele teve contato com Alberto Chaplin, que alguns anos depois seria seu mecânico principal, né, seu principal mecânico, e também ajudaria ele a estudar, a aprimorar os motores a combustão. E por influência ainda, né, do seu avô, do seu pai, da sua família, e por toda a construção que eles tiveram, né, Santos Dumont ele ganha um agrado ou uma comenda, né, da Câmara de Ribeirão Preto, que seria mais ou menos cerca de 1.000 contos de réis, né, o dinheiro da época, para poder prosseguir nas suas pesquisas com motor a combustão, nas suas pesquisas com os balões e posteriormente também nas suas pesquisas com os aviões. E que cerca de mais ou menos 3 anos depois daria a construção do seu primeiro avião. Vemos que em 1898, Santos Dumont ele constrói o seu primeiro protótipo do balão, em formato meio que cilíndrico.
E ele era inflado com gás hélio, é um gás extremamente volátil, extremamente explosivo. E ele botou o nome do balão de Brasil, em homenagem ao Brasil. Mas esse balão ele tinha um problema, que ele não tinha uma direção fixa, ele ficava muito mercê do vento, então o vento jogava ele para onde ele queria. Então, para tentar corrigir esse erro, ele fez um segundo balão que ele chamou de Amerique. Vou deixar a foto e o nome dele passando para vocês. Com esse segundo balão, ele participou de algumas competições e ganhou algumas competições no Clube Aéreo da França, né? Ainda em 1898, Santos Dumont conseguiu criar uma série de balões para poder participar de competições que eles tinham o mesmo formato cilíndrico. E ele chamou de balões charutos ou charutos voadores ou balão número 1. Vemos que em 20 de setembro do mesmo ano de 1898, ele realizou um voo de cerca de 400 metros de altura, mas ainda preso a cordas, né? E depois ele desceu para o mesmo ponto de partida aonde ele começou esse processo. No dia 11 de maio de 1899, ele testou dois balões, o balão número 2 e o balão número 3, com motor de combustão interna a gasolina. Ele estava tentando melhorar esse problema de dirigibilidade, né, da condução desse balão, que ficava muito à mercê do vento. Já com os motores a combustível interno, ele se dava uma quebrada, né, ele conseguia manter ainda uma rota traçada. Vemos que em 1900 ele construiu o balão de número 4, mas ele não estava muito satisfeito porque ele não estava perfeito, ele estava ainda meio instável em relação aos outros balões. Vemos que também ele construiu o balão de número 5, mas infelizmente ele teve um acidente. E esse acidente quase tirou a vida de Santos Dumont, né? Vemos que também em 1900 um magnata do ramo de petróleo ele resolve fazer uma competição. Esse magnata era Émile Dostel. Vou deixar a foto dele passando para vocês. Ele fez um prêmio chamado Prêmio Dostel. O que seria esse Prêmio Dostel? Esse prêmio, as pessoas teriam que construir uma aeronave plenamente dirigível, que ela teria que circular a Torre Eiffel, fazer uma volta completa na Torre Eiffel, voltando ao ponto de partida. E para quem conseguisse concluir essa situação, né, essa competição, ganharia 1.000 francos. E tinha seu ponto de partida no Parque Santa Clara, né, que ficava a mais ou menos 30 minutos da Torre Eiffel, que era para demonstrar literalmente a dirigibilidade e como é que era o balão, como era feita a aeronave, né. No dia 19 de outubro de 1901, ele faz o balão número 6 e inscreve nessa competição. E esse balão é interessante porque ele tem 33 metros de comprimento por 6 metros de diâmetro, era um senhor balão. E esse balão tinha um motor a combustão interna de gasolina de 16 cavalos de potência, né? Para a época era um baita de um motor, hoje em dia 16 cavalos é muito pouco. E às 2 horas e 42 minutos, Santos Dumont ele começa a sua travessia de 11 quilômetros para poder concluir a prova que ele estava fazendo. E Santos Dumont ele conclui a prova com 30 segundos de vantagem do tempo, né? Ou seja, ele conclui a prova com 29 minutos e 30 segundos. Tinha cerca de 30.000 pessoas no ponto aonde ele tinha que chegar, da onde ele saiu para onde ele tinha que chegar. E ele consegue concluir essa prova e se tornar uma das pessoas mais importantes e ganhou os 1.000 francos, né? E também ele ganhou a notoriedade, né? Ele ganhou o que todo inventor quer, que é ter a sua invenção meio que incentivada, meio que cativada pelas outras pessoas. E ele dividiu o prêmio em duas partes, né? Ele pegou uma parte e doou para caridade, e a outra parte que ele tinha direito, ele doou para sua equipe técnica, ou seja, para os mecânicos, para os projetistas que trabalhavam com ele. E uma curiosidade também, que o presidente Campos Salles, ele faz também uma comenda, uma medalha, em homenagem a Santos Dumont, e também dá outro prêmio de mesmo valor para ele. Vemos que em 1902, ainda com toda a fama que ele teve nos anos anteriores, né, ele ganha do príncipe de Mônaco
Alfredo I um hangar para ele poder construir os seus inventos, construir os seus balões. Vemos que lá ele construiu o balão de número 7, número 8, número 9, número 10, número 11, número 12. O balão de número 11 ele era basicamente um bimotor, um balão que tinha 2 motores. E ele tinha asas fixas, né? E o balão de número 12 tem umas fotos que pareciam um helicóptero. Vale a pena a gente lembrar que na virada do século XIX para o século XX, a gente tem um boom industrial muito grande, né? A gente tem o resquício das invenções da segunda revolução industrial, né? E com essa segunda revolução industrial, a gente tem a criação de máquinas mais pesadas que o ar, como planadores, como pequenos aviões e também como balões e alguns tipos de helicópteros também a gente pode botar muito rudimentares, né? Vemos que em outubro de 1904 a gente tem a criação de mais 3 competições aeromodelos, né? A primeira competição ela dava cerca de 3.000 francos. Uma conversão seria basicamente $600. Esse prêmio seria para quem voasse cerca de 25 metros. A segunda competição ela era do Aeroclube francês e ela pagaria 1.500 francos para quem voasse cerca de 10 metros. A terceira competição ela pagaria 50.000 francos e seria para quem voasse 1 quilômetro em circuito fechado. Como assim circuito fechado? Seria um circuito vigiado por uma equipe de olheiros, né? Uma equipe de técnicos. Eles iriam olhar esse circuito e teria que ter uma comunicação direta com essa equipe, né? Uma curiosidade que na mesma época, nos Estados Unidos, mais precisamente em Ohio, a gente vê 2 irmãos que a gente chama de os irmãos Greens, que são concorrentes direto do Santos Dumont na criação do avião, do primeiro avião, né? Eles fazem pequenos voos, mas são pequenos voos aonde os seus aviões eles são catapultados, né? Ele tem uma força que impulsiona eles, não tem uma criação direta, né? Vamos botar assim, de um motor que faz um empuxo e que levanta voo, e que eram criações fechadas, ou seja, os seus voos eram fechados, pouquíssimas pessoas tinham acesso e não tinham registros. Vemos que em 12 de novembro de 1906, Santos Dumont ele faz a estreia triunfal, né, do 14 bis. Ele decola do Parque Bagatelle. Ele fica nas localidades de Paris, né, basicamente. E esse 14 bis ele tinha um motor de 50 cavalos de potência. Ele tinha basicamente 6 metros de altura e ele voou 220 metros. Ele ganhou o prêmio, né, propriamente dito, e o seu voo ele foi registrado pela Companhia Cinematográfica Arte e foi meio que comprovado pelo Aeroclube como o seu devido ganhador, né? Ele ganhou essa competição pelo Aeroclube. Vemos que em 1907, Santos Dumont cria a Demoiselle, que seria uma versão melhorada do 14 bis. Né? Ele projeta do motor a estrutura, ele faz todo o projeto, basicamente faz o avião todo com as suas próprias mãos. Uma curiosidade é que esse avião ele foi considerado o avião mais bonito, o avião mais fácil de produzir e permitiu que tivesse uma produção em massa de aviões nesse período, né? Uma popularização da aviação. Vemos que em 1910, Santos Dumont ele cria um aeroclube, né? Ele cria uma exposição para mostrar as suas invenções e também para popularizar a aviação de forma geral, né? E essa exposição ela foi feita no Granada Poli. Vemos que nessa exposição Santos Dumont também ele encerra basicamente a sua carreira como inventor e ele fica supervisionando essa forma de criação em massa desse avião. Santos Dumont ele vê também em 1914 o seu invento ser utilizado para a guerra. E isso me entristeceu bastante, né? Ele ficou muito chocado quando viu
a sua invenção ser utilizada para esse fim tão bárbaro, né? E no Brasil, ele tinha a sua tristeza ainda mais aprofundada, a sua depressão ainda mais aprofundada, quando Getúlio Vargas utilizou o avião, né, foi utilizado na guerra de 1932, na Revolução de 1932. Dumont tinha, além da depressão tão profunda, né, de ver o seu invento ser utilizado para guerras, para um ato tão de barbárie, né, ele tinha esclerose múltipla. E o último ato que ele viu, de 1932, deixou ele com uma depressão muito mais profunda, e ele comete suicídio num hotel no Guarujá. Para não manchar, né, a sua imagem, o seu invento, o governo brasileiro, junto com o governo do Guarujá, né, o governo de São Paulo, eles inventam uma morte para Santos Dumont, né? Eles inventam uma causa-morte e falam que Santos Dumont ele teve um infarto fulminante e veio a falecer nesse hotel. Duas curiosidades, né, que a gente pode trazer de Santos Dumont é que ele escreveu um livro que ele fez relatando os seus inventos e relatando também a viagem que ele fez para a cidade na Alemanha, onde ele viu a primeira vez o avião sendo utilizado na guerra e onde entristeceu bastante, né? E o outro é a sua casa em Petrópolis, seria uma casa de veraneio que ele tinha, e que tem uma curiosidade muito interessante. Eu já fui nessa casa quando era mais novo, e lá você entra com o pé direito, sempre com o pé direito, e é um degrau após o outro, um degrau após o outro. Eu vou deixar uma foto postando para vocês, e eu vou fazer um vídeo lá também contando um pouco mais sobre as curiosidades dessa casa. Mas ela fica em Petrópolis, né? Fica na região serrana do Rio. Então, pessoal, o vídeo dessa semana é esse. Eu espero de verdade que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe o seu like, comenta, compartilha para geral. E se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, tiver alguma parada maneira que vocês queiram trazer de história, de série, de vídeo de receita, de vídeo de viagem, que vai ter mais vídeo de viagem no canal, eu espero que vocês deixem aqui no comentário. E se tiver alguma outra curiosidade, alguma outra invenção que vocês acham que vale a pena ser feita um vídeo, deixa também aqui nos comentários, que isso ajuda bastante. Então, valeu galera, deixa seu like, comenta, compartilha e tamo junto, pessoal. Valeu, família!